tanto da família da criança, que ela está perdendo esse vínculo, né? E da criança em si, a depender da idade. A busca ativa, que é um ponto importante a ser destacado, né? Porque, infelizmente, nos filmes que a gente vê por aí, pontuam muito a assistente social como aquela que vai tirar a criança da faixa, né? É a carrasca. É a carrasca, né? Exatamente. E não é isso. A gente busca, na verdade, familiares de até 4º grau, né? Para tentar manter esse vínculo familiar. A gente também passa pela avaliação dos candidatos a papais e mamães, né? Acompanha todo o processo de adoção, faz visita, né? Faz o relatório. E muitas das decisões de guarda ou não são dadas baseadas nos relatórios, nos laudos e pareceres que nós produzimos. E também podemos dar esse suporte no pós-adoção. E aí, diante de toda essa contextualização, né, da nossa participação, eu queria, e aí os colegas podem também ficar à vontade, professora Ariadne, que a senhora contasse para a gente como é que foi, né, como começou, por onde começou aqui a sua experiência de adoção em São Luís. Conto sim. No nosso caso, a gente fez o que a Justiça chama de manifestação da vontade, né? Então, a gente manifestou a vontade, o interesse junto à Vara da Infância, no caso, o Fórum Desembargador José Sarney, que fica aqui no Calhau. E, na ocasião, né, quando a gente foi lá, a gente foi recebido pela equipe da Vara da Infância, que era composta por uma assistente social, né, uma psicóloga e uma advogada. E aí elas orientaram a gente com relação à parte da documentação, que são documentações pessoais, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, antecedentes criminais e toda essa burocracia de documentação. Depois que a gente entregou a documentação, elas agendaram o curso de habilitação, e esse curso de habilitação, na ocasião, era para fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção, e ele aconteceu presencial lá mesmo no fórum, mas não foi exatamente só para a gente, foi para os candidatos daquele momento, do período. Tudo isso começou em 2017, né? E aí, depois dessa manifestação da vontade de entrar no Cadastro Nacional de Adoção, a Vara da Infância chamou a gente para fazer uma entrevista, e nessa entrevista foi mapeado tanto o meu perfil quanto o perfil do meu marido, e também foi manifestado através de nós o perfil dessa criança. Essa parte é uma parte que não deixa de ser burocrática, porque você literalmente recebe um formulário, e no formulário você tem que informar dados, como, por exemplo, qual seria a idade potencial dessa criança, se ela pode ter qual cor, né, se ela pode vir com doenças tratáveis ou não, com doenças terminais ou não, com deficiência física ou não, né? Isso que eu ia perguntar para você, Ariadna, se na questão da adoção, quando eles fazem um cadastro nacional, você vai adotar crianças do Maranhão ou é de todo o Brasil? Você manifesta essa vontade também no ato quando você preenche o formulário. Eles podem fazer a busca tanto só localmente, na sua cidade, ou no seu estado, ou você pode deixar estendido para o Brasil inteiro, se você quiser fazer no Brasil inteiro. Certo. No né? seu caso foi... No nosso caso, como eu sou do Maranhão e meu marido é do Rio, a gente colocou as possibilidades, né, dentro das duas cidades, mas dando foco mais para cá, porque a gente já mora aqui já faz um tempo. Certo. E aí, coincidentemente, apareceu uma criança dentro do perfil aqui. Mas se tivesse acontecido em outro lugar, aí você teria que deslocar para um outro lugar para fazer o estágio de convivência, que é uma etapa que vem depois de que acontece o que hoje a gente chama de match, né? Que é quando o seu perfil vincula com o perfil da criança, né? Que aparece lá. Aí você vai lá para fazer o estágio de convivência. Esse estágio de convivência, ele já acontece já no abrigo, onde a criança está acolhida. E ele demora, em média, de 20 até 30 dias. A questão do match com a criança. Isso. Não, depois do match, que é quando o seu perfil coincide com o perfil da criança, aí a Vara da Infância te comunica, te manda um documento inicial dessa criança para você ter uma ideia do que ela passou, em que estágio ela está, te dá algumas orientações também a respeito da chegada, da aproximação. E aí você, depois disso, vai até o abrigo onde ela está. Lá no abrigo, você é recebido pela equipe da Vara, pela equipe do abrigo,
e pela cuidadora de referência dessa criança. Ai, que legal. E aí, daí para frente, sim, você passa a conviver diariamente e de forma ininterrupta com ela durante 20 até 30 dias no máximo. Agora uma pergunta. Esse processo burocrático durou quanto tempo? Dura muito tempo? A nossa começou em 2017 e foi concretizada no ano passado, em 2023. Sim, mas eu digo assim, a questão do cadastro, né? Eu me cadastrei, eu e meu marido, solicitamos toda a parte burocrática. Esse inteirinho, antes de chegar ali na casa de adoção, no caso, Tá. né? Como é o tempo? Olha, a parte do cadastro em si demora em média de 1 a 2 meses. Só que depois que você faz o curso de habilitação, nesse intervalo que você aguarda acontecer esse match, que é justamente a vinculação do teu perfil com o perfil da criança, é o período que demora, porque nem sempre tem exatamente uma pessoa depois de 1 mês, 2 meses, uma criança, né, com 1 mês, 2 meses, que coincida com o teu perfil, o perfil que você até então sugestionou, que você sugeriu para fazer parte do cadastro. E aí, depois desse intervalo, dessa demora, quando acontece de ter essa criança, muitas vezes você precisa renovar essa documentação. Porque, às vezes, por exemplo, de 2017 até 2023, aconteceu um monte de coisa, né? Inclusive mudança de emprego, de faixa salarial, que é uma coisa que acontece na vida de qualquer pessoa. E aí a gente precisa levar o documento atualizado. Porque, vamos, por exemplo, o contra-cheque que você levou para comprovar a sua renda em 2017 é diferente do contra-cheque para o momento da formalização. Aí você atualiza essa documentação junto Professor, à vara da aproveitando que a infância. senhora entrou nessa questão salarial, era uma dúvida que eu tinha. Aham. Se a lei, como posso dizer, ela te impõe que você tenha que ter uma renda Não. mínima para você Não. adotar uma criança? Não. Não, a lei não determina qual é o máximo ou mínimo que você tenha que ter em termos salariais de ganhos para efetivar a adoção ou não. O que ela te pede é que você tenha possibilidade de prover, Sim. tanto financeiramente quanto em termos de infraestrutura. Quando, por exemplo, chega essa fase, né, onde você vai acontecendo essa aproximação com a criança, os profissionais da vara da infância, que no caso é o psicólogo e o assistente social, eles vão visitar a tua casa, né? Para poder, inclusive, ver se você tem condição de receber. É claro que, num primeiro momento, talvez a tua casa não tenha berço, fraldas e coisas nesse sentido. Mas eles avaliam, por exemplo, se tem um espaço que possa receber essa criança, se tem um quarto aonde ela vai eventualmente dormir, comer, essas coisas todas. E no nosso caso específico, como a gente mora em apartamento e a gente mora no 9º andar, eles sugeriram instalação de rede de proteção, tanto na parte da varanda quanto nas janelas, antes da medida criança, de segurança. Exato, antes da criança ir para lá, porque só tinha rede de proteção nos corredores, né, nas áreas comuns. Lá em casa, como só morava 2 adultos, não tinha necessidade até então. Mas aí a gente providenciou não só a rede de proteção, como as outras coisas também, e consequentemente isso foi caminhando mais à frente. Eu queria fazer uma pergunta aqui para Emanuele, né, como assistente social, sobre essa questão da adoção. Se quando você assistente social, né, o grupo específico para fazer esse processo, o que vocês levam em consideração na questão da adoção? Por exemplo, a Ariadna falou aqui, eu e meu marido somos casados, a gente não sabe quanto tempo e tudo, mas a criança precisa ter um espaço, né, um local de convivência, um lugar harmônico e tudo. A gente sabe que tem muitas famílias, né, muitos casais que adotam, muitas pessoas que dizem, eu quero adotar uma criança. Mas quando chega naquele momento de convivência, de realmente adotar, que já chegou todo o processo de burocracia e tal, adotou. Às vezes não dá certo, não porque não teve match, mas porque de repente o pai, a mãe, a pessoa que quis adotar não tem o perfil necessário. Como é que vocês conseguem prever esse futuro, assim, né? Porque hoje a gente fala muito sobre a questão da adoção, mas ainda existem pessoas que não têm condições de adotar, psicológicas às vezes. Então, o que acontece? Quando a gente está acompanhando esse processo, a gente leva em consideração vários aspectos.
inclusive o perfil, o aspecto socioeconômico. E aí, quando a gente fala de socioeconômico, envolve o aspecto econômico, de certa forma, mas não há uma restrição, e o social, o ambiente que essa família, que essa criança vai viver, né? É como a professora colocou, o espaço, se a família está disposta, por exemplo, a passar por essa transição, essa adaptação, que a gente sabe que receber um bebê em casa requer muitos cuidados, né? Sim, Então, tudo sim. isso são pontos que a gente observa durante o processo de visita. Tanto é que a visita ela é domiciliar, não é feita uma entrevista formal lá no fórum, por exemplo. Tem, mas há essa necessidade. E é o profissional que vai, né? O assistente social, às vezes vai acompanhado do psicólogo. Então, a equipe multiprofissional, ela se cerca de todos os cuidados para que esse tipo de situação não aconteça. Inclusive, a avaliação psicológica é feita pelo profissional da psicologia, eles passam, os candidatos, eles passam justamente para evitar esse tipo de situação. E aí, professora Ariadna, eu queria, já levando em consideração o nosso tempo, né, que a senhora nos colocasse como é que foi já o processo final da adoção, né, como é que foi a saída definitiva da Estela para a sua casa, e depois deixasse aí um recado para os papais, mamães, pessoas que querem adotar. Eu, por exemplo, eu penso em adotar. Então, faça. Acho que é divino o recado. Vou começar pelo recado, tá? Então, assim, eu acho que adotar é divino e maravilhoso, mas dá trabalho igual quando você tem qualquer criança biológica, digamos assim, já que a gente está usando esses termos para diferenciar, entre aspas, uma coisa da outra. Então, faça, né? Só se organize também, vai organizar a vida, a rotina, vai bagunçar tudo, mas tudo vai entrar de novo no seu devido lugar. Né? É maravilhoso. Né? Hoje a nossa vida é muito diferente com a Estela, mas a gente também não consegue vincular a nossa vida mais sem ela. E isso também é um fato. Né? Então, vale muito a pena. Né? E com relação à saída dela, a saída dela foi uma saída emocionante, porque no nosso caso especificamente, eu fui fazer uma visita, era uma sexta-feira,